ao seu modo de vida e às suas crenças. Consequentemente, o ateísmo se converte num grande inimigo a ser combatido. Tá? E isso eu encontrei referência sobre isso que vai até o período colonial na história do Brasil. Tá? Foi muito mais fácil achar fontes para escrever o segundo livro do que para escrever o primeiro livro. O que mostra que na história brasileira o ateísmo aparece primeiro como um inimigo, um adversário, para depois aparecerem ateus de verdade se pronunciando, se declarando. Esse é um grande desafio. Na verdade, até hoje, né, não desapareceu completamente. É tu se apresentar como uma pessoa ateia. Né? Expor isso. Não é tão fácil assim para muitas pessoas. Bom, mas para não perder o fio da meada, então o meu colega, A minha ele câmera me caiu, tá? Eu indicou, tô aqui ainda te ouvindo, minha câmera caiu, eu vou dar um jeito aqui para conseguir voltar. tá? Para concluir aqui a questão do meu raciocínio, esse meu colega, ele tinha publicado um livro, né, por uma editora de São Paulo, essa PAC, ele me passou a indicação da editora, eu entrei em contato com a editora e apresentei minha proposta, né, o que eu queria, qual era o tema que eu queria publicar em livro, né? Eles toparam, a gente assinou um contrato e os livros foram publicados. Agora, assim, por que parece que foi tão fácil? Né? Simplesmente porque eu tive que tirar todo o dinheiro do bolso e pagar para publicar o livro. Tá? Eu não tive lucro em nenhum livro que eu publiquei até hoje. Nenhum lucro, zero. Então, a questão aqui não é grana, porque se eu for pensar a publicação dos meus livros por uma questão de grana, eu tive foi prejuízo até hoje, tá? Porque o dinheiro que eu investi publicando os livros eu não tive retorno, entendeu? Então, mas não é esse o objetivo, tá? E não é tão barato publicar um livro no Brasil, entendeu? Desculpa, eu me perdi aqui. Você está me ouvindo bem? Tô. Malditos problemas técnicos. Veja, pois bem, e aí eu quero ouvir um pouco desse material, né? Vamos apresentar para as pessoas que eventualmente tenham interesse de conhecer o significado dessas temáticas que você abordou. É claro que eu não queria que você apenas reproduzisse o material do livro, do primeiro, sobretudo, mas eu queria que você me dissesse quais foram as impressões que você ficou pós-pesquisa. Ou seja, não especificamente tratar do periódico anarquista que você abordou e do Partido Comunista, mas quais foram as suas impressões acerca desse desenvolvimento desses pensamentos afirmativos acerca do ateísmo no Brasil? Basicamente, assim, ó, já indo direto ao ponto, a primeira impressão que eu tive foi da existência de um grande, acho que não é nem silenciamento, né? Mas é uma história que não é contada, como se fosse uma história que nunca existiu. Como se fosse uma história que nunca existiu. O Brasil é um país muito conhecido pela questão da religiosidade da população, historicamente falando, entendeu? E há uma tal primazia em relação a isso, e hoje nós temos debates tão fortes envolvendo essa questão da religiosidade no Brasil, que a impressão que se passa num primeiro momento é que o ateísmo não faz parte da nossa história. Então, assim, isso se refletiu, por exemplo, na dificuldade que eu tive. Como eu falei, né, desses dois livros, o material do pessoal que fala contra o ateísmo, eu encontrei muito. Tá? Inclusive coisas que ficaram de fora. Acabei de publicar um artigo agora, uns dias atrás, que é uma espécie de um material extra do segundo livro, que eu não coloquei no segundo livro, aí eu publiquei um artigo. Mas em relação ao primeiro livro, que é onde estão as pessoas, né, que estão lá falando, nós somos ateias, né, nós defendemos aqui uma visão de mundo alternativa a essa visão hegemônica na sociedade brasileira,
foi muito mais difícil. Foi muito mais difícil. Tá? Então, há uma espécie de um tabu, e as pessoas, e aí que tá, as pessoas que tomaram a iniciativa de se apresentarem como ateias, historicamente, elas pagaram um preço. Então, a gente fala muito sobre a questão do preconceito. Já tem muito preconceito em relação às pessoas que são ateias, mas esse preconceito ele não é de hoje. Ele vem, ele tem uma história, entendeu? O que faz com que muitas pessoas ainda tenham um certo receio de se colocarem publicamente: sou ateu, sou ateia, porque sabe que há muitos riscos em relação a isso. E tem essa história. Então, assim, primeiramente isso, então, assim, a impressão que se dá ao conhecer uma história, a impressão que eu fiquei é como, aparentemente, essa história não existe. Né? E uma segunda reflexão que eu fiz foi a coragem que pessoas tiveram no passado para se exporem publicamente e se apresentarem como ateias, inclusive, como é no caso dos anarquistas, isso é bem, bem forte, desenvolverem todo um ativismo e uma militância lá através do jornal, etc., e de manifestações públicas, ia para a rua e tal, fazia um enfrentamento lá com a questão da Igreja Católica. Então, assim, foi digamos assim, atos heróicos dessas pessoas. Então, acho que essas são um pouco assim das impressões que eu fiquei. E eu ainda penso que essa é uma história que precisa ser mais pesquisada, mais abordada e mais publicizada. As pessoas têm que ter mais conhecimento sobre isso. O ateísmo, se a religião, as crenças religiosas, as igrejas, enfim, elas fazem parte da história do Brasil, a descrença e o ateísmo também fazem parte da história do Brasil. Você enxerga uma ligação, e te pergunto mais, foi por causa de já prever essa ligação que você fez a pesquisa do seu segundo livro? Digo, em relação ao fato de que sente-se esse apagamento, ao mesmo tempo que há uma propaganda muito forte anti-ateísta a nível histórico. E, portanto, eu te pergunto, foi ter já captado isso no ar que fez você fazer a segunda pesquisa, a pesquisa que busca achar no contraponto de quem não se diz ateu e quem diz que o ateísmo é um grande problema social. Foi isso que te motivou? Já ter percebido esse apagamento? Não, eu vou caçar o que anti-ateus manifestam e entendem dentro da sociedade, porque a única explicação, ou uma das explicações mais relevantes para encontrar o motivo desse apagamento, talvez esteja aí. Foi isso que motivou você? Quando eu estava pesquisando para o primeiro livro, eu já encontrei material para o segundo livro, entendeu? Então, no meio da pesquisa, aí eu comecei a separar e eu comecei a perceber que aquilo era uma coisa contínua. Em diferentes épocas, eu já fui me deparando, ao mesmo tempo que eu pesquisava sobre a questão do ateísmo, eu já via o contraponto. Então, quando eu estava no processo ainda de produção do primeiro livro, eu tive a ideia de que vou fazer um segundo livro, mas para falar daqueles que se opõem ao ateísmo. E aí, óbvio, primeiro eu fiz o trabalho do primeiro livro, e o material excedente que eu ia achando, eu ia aguardando, e aí depois, porque o ateísmo no Brasil é de 2020, e o espectro do ateísmo é de 2022. Então, quando eu terminei o trabalho do primeiro livro, aí eu comecei a me debruçar para a elaboração do segundo livro. Aí eu fui atrás de mais fontes, eu encontrei mais material, tanto é que eu comentei que nem todo o material que eu encontrei eu acabei colocando no segundo livro. Teve coisas que ficaram de fora e que agora eu estou publicando de maneira esparsa, mas também está saindo esse material, porque eu, enfim, não quero jogar fora, né? Deu um trabalhão fazer essa pesquisa aí, temos que escrever alguma coisa sobre isso, né? Então foi assim, quando eu estava pesquisando sobre um, eu já achei esse material sobre o outro.
E qual é o... Porque do primeiro eu captei ali, né? Desde o século passado a gente está pensando em desenvolvimento, desde o início, pelo menos ali do século XX, você está fazendo essa discussão. E o recorte desse segundo livro, ele é abrangente, o tanto que você falou, você vai até a colônia? Como foi essa... Eu vou até a colônia. Na verdade, esse primeiro livro, ele poderia ter sido mais amplo, entendeu? Por exemplo, tem uma pesquisa a ser feita aí sobre a relação dos positivistas com o ateísmo da questão do século XIX, que eu menciono ali, mas eu não fiz essa pesquisa, eu entendeu? senti essa falta também. Tem material para pesquisar sobre isso, entendeu? Que pelo menos os positivistas daquela época, né? Uhum. Tinham essa relação. E em relação ao primeiro livro, ao segundo livro, realmente eu consegui ir até o período colonial, porque as fontes são muitas, entendeu? Uhum. As fontes são muitas, né? Só que o período colonial tem uma questão interessante que tem todo aquele projeto colonizador que traz entre um dos seus objetivos a questão da evangelização, né? Uhum. A criação aqui de uma sociedade colonial católica apenas, né? Protestantes estão fora, não fazem parte desse projeto, né? Eles são perseguidos lá pela Inquisição, como todos os outros grupos, né, que têm crenças religiosas diferentes do catolicismo. Tá? E aí vai se construindo ao longo do período colonial esse discurso, né, sobre o diferente, né, o que não é católico. E é sempre um discurso depreciativo sobre aquele que é diferente. Sempre um discurso depreciativo. Tá?